Que o produtor de leite aqui do Brasil está sentindo os efeitos do aumento expressivo das importações de países do Mercosul. Uma verdadeira enxurrada. Nesta tela você acompanha as importações de leite e derivados pelo Brasil de janeiro a junho. Veja que em 2023 houve uma disparada, marcando o maior volume de importação em pelo menos 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações estão quase 3 vezes maiores. Segundo o CPEA, o leite importado está mais competitivo que o do Brasil, o que tem elevado as compras do produto de outros países e pressionado os valores internos. O Centro de Estudos revela que neste período do ano, época de entre-safra, a tendência do preço do leite pago ao produtor brasileiro seria de alta. Porém, com o aumento das importações, somado ao consumo mais fraco, as cotações estão em queda. O preço médio no Brasil do leite cru pago ao produtor em junho foi de R$ 2,55 por litro, de acordo com o CPEA, valor 22% mais baixo que o pago no mesmo período do ano passado e que também está abaixo que em 2021. Os produtores seguem preocupadíssimos com essa disparada nas importações. No início do mês, cerca de 1.800 agricultores protestaram nas ruas de Porto Xavier. Você, inclusive, vê as imagens desse protesto agora do início do mês de agosto. Foi em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, cidade que faz fronteira com a Argentina. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a entrada de produtos dos países vizinhos com preços muito abaixo da produção nacional tem tornado as atividades praticamente inviáveis para a agricultura familiar brasileira. A entidade afirma que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, o quilo do leite em pó varia entre R$ 18,09 e R$ 19,65, enquanto no Brasil o quilo custa R$ 26. Um dos temas discutidos entre parlamentares da bancada do agro nesta semana foi o aumento das importações de leite. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que o Brasil está passando por uma importação de leite que ele classificou como predatória. Vamos ver. Estamos sofrendo com uma importação predatória que destrói a produção nacional e não beneficia em nada o consumidor. Eu vi deputados trazendo fotos da gôndola do supermercado com um litro de leite no supermercado a R$ 7. Não baixou o leite no supermercado, mas tem empresa pagando ao produtor rural pouco mais de R$ 2 por um litro de leite. Não paga o custo de produção. E por que isso? Por que essas empresas, algumas multinacionais, fazem essa covardia? E como que elas conseguem fazer isso? Elas importam leite em pó da Argentina, do Uruguai, muitas das vezes até da própria fábrica que ela possui lá na Argentina e no Uruguai. E importa sem pagar nenhum centavo de imposto. O governo facilita a vida dessas empresas trazer o produto da Argentina, do Uruguai, baseado no acordo do Mercosul, e esse leite chega aqui. Se ele melhorasse a vida do brasileiro, seria uma justificativa, mas ele não melhora. O deputado disse também que apresentou um requerimento para retirar o leite da lista de produtos do Mercosul isentos de imposto ao entrar no Brasil. Então eu apresentei um requerimento ao lado dos demais colegas, já estou com a assinatura dos demais colegas e com o apoio integral da FPA, para que nós possamos encaminhar ao presidente Lula, aos ministros, ministro da Agricultura, Fávaro, ministro Paulo, do Desenvolvimento Agrário, porque hoje é bom lembrar a agricultura familiar que o governo tanto fala, que quer defender o pequeno produtor. Mais de 80% da produção de leite no Brasil é pequeno agricultor, é agricultura familiar, que está quebrando, não está dando conta de manter a família, né? Muito menos manter o rebanho. Então, todos esses colegas assinaram o requerimento pedindo que o presidente Lula e os ministros que cuidam da área socorram o produtor de leite. E são várias as medidas, mas a principal que eu estou pedindo é que o leite seja colocado na chamada lista de exceção do Mercosul, que é a lista que estabelece que aquele produto tem que pagar imposto para entrar no Brasil. Muito obrigada ao deputado Domingos Sávio pelas colocações. A gente vai cobrir com atenção ainda mais o leite nesta edição. Porque nesta semana o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo vai comprar leite em pó a preço de varejo através da Conab para ajudar o setor no momento de crise. O anúncio da medida foi feito durante a Agroleite, evento que ocorreu em Castro, no Paraná. Venho aqui já junto com o presidente da Conab, está aqui Edgar Preto, para pegar sensivelmente as demandas com o compromisso de vocês, ainda com vocês,
que ainda nesta semana começamos medidas emergenciais. Aquisição a preço de varejo de leite em pó pelo governo federal para enxugar esse mercado e já garantir rentabilidade às cooperativas, que vão consequentemente gerar rentabilidade aos nossos produtores. Fávaro, o ministro, ainda disse que as importações de leite do Mercosul são um tema sensível e que é necessário achar alternativas para o agricultor brasileiro ter mais competitividade. Claro que é muito sensível a questão do Mercosul. É um bloco comercial importante para o Brasil. Nós vendemos ao Mercosul manufaturados que nos dão muita competitividade, ganhos e oportunidades aqui dentro do Brasil. Mas não pode ser em detrimento de uma cadeia tão importante que gera emprego, gera oportunidade, como a cadeia do leite. De fato, investigar, saber, e é um direito nosso, não é nenhum tipo de rompimento com o acordo do Mercosul. Se o produto é produzido na Argentina, se é produzido no Uruguai, é legítimo. E aí nós temos que então achar a alternativa para que nossos produtores tenham competitividade. Agora, se os produtos que estão vindo para o Brasil não têm origem na Argentina ou Uruguai, aí nós temos que usar das sanções, das medidas necessárias para proteger o nosso mercado e os nossos produtores. Muito obrigada, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E sobre o volume de compras de leite em pó pelo governo, Fávaro afirmou que a primeira compra será em torno de 100 milhões de reais, mas ele revela que o ideal seria, no mínimo, dobrar ou triplicar esse recurso para aumentar o volume comprado. Ele também informou nesta semana que o governo avalia tributar a importação de derivados de leite de países de fora do Mercosul para ajudar o setor, em linha com o que acabou de dizer agora há pouco. A gente vai seguir em frente porque vamos ouvir o economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho, que é um estudioso desse tema. Primeiramente, Glauco, seja muito bem-vindo. Agradeço, grande prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, a primeira questão é, o setor de leite vive uma crise, na sua opinião, e essa crise pode ser atenuada por compra de leite em pó a preço de varejo, como foi anunciado pelo governo? Assim, a crise, ela está aí, né? Quando a gente olha para frente, ela é pior do que quando se olha para trás. A gente começou o ano, apesar do volume de importação maior, a gente ainda começou o ano tendo alguma sustentação de preço. O que ocorreu foi que a partir de abril, as cotações começaram a desacelerar aqui dentro. No pleno período de entre-safra, os preços começaram a cair no atacado, começaram a cair ao produtor. Agora, Glauco, essa condição anunciada de 100 milhões de reais, ela deve mexer com o preço no mercado interno, na sua avaliação? Eu acho difícil, viu, Kelly? Ela é muito mais uma medida que pode... como a gente diz, ela ajuda, mas não resolve. Por que ela não resolve? Porque, nós estamos importando na casa de 16 milhões, de 15 a 20, né? A cada mês, de 15 a 20 milhões de toneladas de leite em pó. A gente pegar e converter esse valor dos 100 milhões, vai chegar aí próximo de 4 milhões de toneladas de leite em pó. Ou seja, um quarto do volume que a gente importa mensalmente. Nós teríamos que ter um volume de compra todo mês muito forte. Ainda assim, se o volume de compra ele tem o objetivo de dar uma sustentação maior nos preços, isso vai afetar lá na Argentina, né? Os preços, a gente vai ter um diferencial de preço em relação ao produto importado e vai entrar mais leite aqui. Então, a questão toda ela está muito mais vinculada ao acesso ao mercado que os argentinos têm e esse diferencial de preço, que é algo que precisa ser trabalhado, mas com uma agenda mais de competitividade de longo prazo, que acaba fazendo com que os nossos custos e os nossos preços finais fiquem acima dos custos e dos preços vindos da Argentina. Isso olhando mais o aspecto estrutural, porque tem também uma questão conjuntural que é cambial, né? Ele tem uma competitividade cambial que acaba ajudando e fortalecendo, né, a competitividade do produto argentino, fora a necessidade de ter dólar, enfim, tem uma série de fatores que é interessante para a indústria láctea argentina, mas não é para a indústria láctea e para os produtores brasileiros. E dentro desta conjuntura atual, ser colocado algum tipo de tarifa na entrada de produto importado do Mercosul para frear essa enxurrada de leite que está tomando conta do mercado brasileiro? Eu acredito que essas medidas, quer dizer, leite é um produto sensível em qualquer lugar do mundo, né? Quase todos os países que são grandes produtores,
eles têm medidas muito específicas para proteger o setor de leite, é um setor que tem sempre muita intervenção, até porque é um setor que os produtos têm um peso muito grande nos gastos das famílias, enfim, influencia a inflação, então é um produto que acaba mexendo, né, com vários aspectos na economia. Eu vejo que a proposta de colocar o leite numa lista de exceções, ela me parece uma proposta muito mais interessante. E aí sim, você cuidar um pouco mais do mercado interno, trabalhar um desenvolvimento do setor e aumentar essa competitividade, e aí ter um cronograma, por exemplo, de médio e longo prazo, de uma certa desgravação, né? Pode ser também colocado aí uma possibilidade de ter cotas, né? No passado nós tivemos isso, não era uma política de governo, era uma política de acordo entre os setores privados do Brasil e da Argentina. A gente tinha ali uma cota que ficava limitada a 3, 4 mil toneladas de leite em pó por mês de importação. E aí, quando chegava próximo desse limite, a importação ela parava. Então, nós tivemos isso durante muito tempo. Acho que ela deve ter terminado por volta de 2016, 2018, alguma coisa por aí, não me lembro a data exata. Mas é algo que acabava regulando um pouco o mercado. Não o volume que a gente está vendo agora, nessa casa de 16, 17, 20 milhões de toneladas, e por um período tão longo, né? A gente começou a importar 200 milhões de litros de leite, se a gente transformar toda a nossa importação em equivalente de litro de leite, nós começamos a importar desde agosto do ano passado. Então, a gente está fazendo aí o aniversário de um ano de importações mais altas e, obviamente, que tem aí esse impacto negativo sobre o setor. Possui um número muito grande de pequenos produtores, médios produtores, que acabam sendo muito prejudicados, porque eles estão numa condição pior, né? Seja para a venda do produto, seja para a compra de consumo. Glauco, me diga uma coisa, olhando para a conjuntura, né, a gente já discutiu aqui que é necessário, de forma estrutural, que se aumente a competitividade da cadeia leiteira do Brasil. No entanto, nós temos agora uma conjuntura mais urgente, que é de crise no setor de leite. Muitos produtores rurais têm me mandado mensagens, inclusive, dizendo da situação difícil que vivem. A minha pergunta objetiva para você é: se não houver esse cenário de cotas para importação de leite, como você mencionou que havia no passado, o que os produtores de leite podem esperar daqui para frente em termos de preço e de importação? Eu vejo que assim, se a gente não tiver nenhuma restrição nessa entrada, a tendência baixista para os preços ela deve seguir e deve se acentuar, porque a gente vai entrar agora no período de safra. À medida que a gente vai ter uma safra crescendo, isso mais tomando aí o leite importado, e sem uma demanda que vem reagindo muito, quer dizer, no primeiro semestre a nossa demanda estava pior do que o primeiro semestre do ano passado, você não tem sustentação de preços, e aí o produtor, obviamente, ele vai ficar numa situação complicada, né? Glauco Carvalho, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, agradeço muito pela sua presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigada.